Na presente existência, nós viemos na condição de irmão biológico dos Sibélios. E o propósito do compartilhamento dessas informações é para que cada um possa aquilatar que não existe efeito destituído de causa. Se um espírito luminoso como Francisco Cândido Xavier externava a pena em virtude das provas a que estaria submetido aquele espírito, em Campina Grande, em 1973, o nosso pai recebia nos seus braços, aos 6 meses e meio de gestação, pesando apenas 1,1 kg, aquele espírito que temia reencarnar. Comecem a compreender as dificuldades inerentes a quem está envolto pelo medo. Os desafios são lançados já no contexto do reencontro físico. E eu me recordo, porque graças a Deus tenho uma memória fotográfica que me permite fazê-lo, que a expressão utilizada por nossa mãe era: esse menino não vai se criar. Sibélios era pequenino, do tamanho de um gatinho. O banho era ministrado com algodão, mas a fé daquele pai católico, porquanto egresso do seminário, trazia a lume reflexões que mudariam a vida de muitos de nós. E o meu pai, de maneira muito firme, dizia de forma otimista, sorrindo, a expressão do sorriso sempre marcou o meu pai: este é o filho músico que eu esperava. O nome dele será Sibélios. Só que aquele filho era diferente. Porque aquele filho não tinha coordenação motora sequer para engatinhar. Não falava, não tinha expressões naturais de um bebê comum. E qual não foi a nossa surpresa no momento, em uma noite, na qual estávamos à mesa a jantar, quando ouvimos o piano tocar. Naquele momento, o estado era de perplexidade. Todos demandamos, saímos da área do jantar e fomos para a sala. E a cena contemplada também ficou registrada na nossa memória. Porque aquela criança raquítica, que não conseguia sequer abrir as mãos, estava executando a música Assum Preto, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. E veja, era tão pequenino que não via o teclado. Ele estava tocando basicamente com o teclado à altura da cabeça dele, com as mãos fechadas, mas impondo uma velocidade para compensar a não abertura das mãos. Mas o mais grave viria em seguida. Porque terminou de executar Assum Preto e executou a Sinfonia número 40 de Wolfgang Amadeus Mozart. Então, aquilo não fazia sentido nenhum para a gente. Era só contemplação em estado de perplexidade. Então, a partir daí, começaram a ocorrer lances na vida de Sibélios que, aos 15 anos de idade, o fizeram rumar para Uberaba pessoalmente com a minha mãe e uma amiga, aí sim, espírita, de Maceió, Alagoas, Elizabeth Tenório, que, diante do incômodo vivenciado pelos meus pais, não titubeou em ofertar-lhes meio para tentar buscar uma explicação.
E foi através dela que Sibelius travou o primeiro contato com Chico Xavier. Mas em que condição? Sibelius se postou como nós estamos aqui hoje, como nós estávamos na fila para adentrarmos o centro, no meio das pessoas, e eis que o Chico Xavier sai de um dos cômodos da residência, olha para Sibelius e diz: Sibelius, você aqui? Há quanto tempo eu te procurava? Que pena que não tem um piano para você tocar para mim. Uma carta para Minas Gerais, 15 anos, e este homem sai de um cômodo, olha no meio daquelas pessoas e identifica aquele espírito com quem travara contato, cujos termos nós optamos por iniciar a nossa fala. E então, a partir daí, viriam outros encontros. Sibelius, no seu papel, de estar interagindo, compartilhando a música e sorrindo. Minha mãe, no papel de uma mãe curiosa, cutucando Chico. Diga quem é meu filho, fale alguma coisa. E Chico dizia: minha irmã, não tem necessidade. Não se preocupe com isso. E aí, no terceiro encontro, isso é narrativa corroborada pelo próprio Sibelius, que tem uma peculiaridade. O Sibelius, ele tem registro no campo da memória que é diferente do nosso. Se ele travar um contato com uma pessoa e estabelecer a conexão, portanto, além do intercâmbio, a conexão, ele jamais esquecerá aquele evento. Inclusive, ele lembrará de situações que a própria pessoa não lembrará. Como, por exemplo, a roupa que estava vestida. E aí Sibelius me disse: Maninha ficava com aquele jeito dela, diga alguma coisa do meu filho. E Chico naquela paciência, minha irmã. Até que chegou um momento que Chico disse: Emmanuel me autorizou, agora eu posso revelar. É neste diálogo que, ao término, o Chico Xavier diz: você é o Johann Christian Julius Christian Sibelius. Johann Julius Christian Sibelius, compositor finlandês, morre em 20 de setembro de 1957, devido a uma hemorragia cerebral. Considerado excepcional artista na Finlândia, desempenhou papel determinante na criação de um estilo musical próprio. Conhecido como Jean Sibelius, foi um compositor finlandês de música erudita e um dos mais populares compositores do fim do século XIX e início do XX. Sua música também teve importante papel na formação da identidade nacional finlandesa. Peço licença então para compartilhar convosco um diálogo que foi registrado em livro por quem estava presente no momento do colóquio. Muitos espíritos
vinham conversar conosco. Dentre os espíritos que nos visitavam, um deles me chamava a atenção, porque se apresentava muito triste. Perdoe, mas eu sempre tenho dificuldade em lidar com a emoção, porque esse é um quadro real que eu conheço desde tenra idade. Várias vezes conversamos com ele. E indagamos o motivo de sua tristeza. E ele sempre nos respondia que não queria reencarnar. Você precisa reencarnar. Não quero. Por quê? Vou sofrer muito. Mas você precisa reencarnar. Eu lhe peço. O espírito ficava muito triste. Venha. Você precisa reencarnar. Não. Não precisa ter medo. Eu vou encontrá-lo. Embora lhe assegurássemos que estaríamos aqui, o espírito tinha muito medo. Foram vários anos de diálogo junto ao açude com esta entidade. Por que você não quer reencarnar? Porque vou sofrer. Todos nós sofremos. Eu também já sofri. Já apanhei. E veja, estou aqui. Não tenho coragem de reencarnar, dizia aquele espírito tristemente. Nós tentávamos animá-lo e trazê-lo para a reencarnação. Vamos fazer um pacto. Vou ajudar você. Prometo-lhe que vou reencontrá-lo. Você garante mesmo? Um dia vou reencontrá-lo e vou ajudá-lo. O espírito pareceu compreender e depois disso desapareceu. Passaram-se muitos anos, nada do espírito. Orávamos por ele, pois sabíamos que ele voltaria à terra para cumprir seu destino. Nunca mais tivemos notícias dele. Este fato se deu há muitos anos, quando morávamos em Pedro Leopoldo. Tive pena daquele espírito. Chico Xavier, dizendo, tive pena daquele espírito, porque ele iria reencarnar e encontraria muitas dificuldades. Olhou eternamente para o jovem músico e explicou: aquele espírito, Sibelius, era você. E como eu lhe prometi, aqui estou. Precisamos ajudar Sibelius. Ele vai ajudar muito com a apresentação de sua música. Virou-se para ele e disse-lhe: há quanto tempo, Sibelius, eu te procurava.